Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Delírio é uma síndrome orgânica caracterizada por confusão aguda, capacidade reduzida de focar, sustentar ou mudar a atenção, além de alteração do nível da consciência e ou pensamento desorganizado, que se desenvolve em um curto período de tempo e tende a flutuar ao longo do dia. Delírio é tipicamente causado por condições ou fatores precipitantes, como infecções, distúrbios hidroeletrolíticos, constipação intestinal, início ou abstinência de medicamentos psicotrópicos, dor não controlada, entre outros fatores. No entanto, ainda vivemos em uma realidade em que o subdiagnóstico é comum e que, consequentemente, os processos de identificação dos fatores precipitantes se tornam falhos, culminando em atrasos diagnósticos de suas causas, além de implementação de medidas terapêuticas potencialmente inapropriadas. Eu sou Renato Bandeira de Mello, médico geriatra, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou aqui para falar sobre delírio em pessoas idosas com dois grandes especialistas. A doutora Flávia Barreto Garcês Carvalho, que é médica geriatra, professora da Universidade Federal de Sergipe e colaboradora nas atividades de pesquisa do Serviço de Geriatria do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com foco em transtornos cognitivos do idoso. E também recebemos o Dr. Tiago Junqueira Avelino da Silva, que é médico geriatra e docente e pesquisador do Serviço de Geriatria da USP. Sejam bem-vindos. Começo dirigindo uma pergunta para o Tiago. Um dos desafios da abordagem do delírio é o diagnóstico precoce, ou seja, a detecção dos primeiros sinais e sintomas. Como fazer o diagnóstico precoce? E há alguma escala de fácil aplicação e com a devida acurácia para o diagnóstico do delírio? Bom, então, olá, obrigado a todos. De fato, detectar delírio precocemente é fundamental, né, para a gente prevenir, para a gente evitar complicações graves e garantir que o paciente receba o tratamento mais adequado. Mas isso pode ser difícil mesmo, porque os sintomas iniciais muitas vezes são sutis e também porque a pessoa às vezes apresenta sintomas que são confundidos com outras condições, né? Então, por exemplo, a agitação psicomotora pode ser interpretada como uma alteração comportamental da demência. A sonolência excessiva, que às vezes acontece durante o dia, pode ser erroneamente entendida como algo normal para um idoso hospitalizado, né? Então, por isso, todos os profissionais da saúde que cuidam de idosos devem ser treinados para reconhecer delírio. E sim, existem inúmeras ferramentas de diagnóstico. Tá? Uma das mais amplamente utilizadas é o Confusion Assessment Method, ou o CAM, né, que é bastante eficaz, né? O CAM avalia 4 critérios principais, né? Se houve um início agudo ou se há um curso flutuante dos sintomas de alteração mental, presença de déficit de atenção, presença de pensamento desorganizado e de alteração do nível de consciência. E aí, para diagnosticar delírio, os 2 primeiros critérios precisam estar presentes, né, além de um dos dois últimos. O CAM apresenta uma acurácia bastante elevada para detectar delírio, sensibilidade e especificidade muito altas, mas com treinamento adequado. Então, é uma escala que precisa de um treinamento um pouco mais detalhado e de educação continuada para que a performance se mantenha ao longo do tempo. Uma outra ferramenta que também é muito utilizada, principalmente aí nos últimos 5 anos, ganhando muito espaço, é o 4AT, né? 4AT geralmente leva aí em torno de 2 minutos para aplicar, avalia o nível de alerta, orientação do paciente, atenção e também se houve uma mudança aguda do estado mental. E aí gera uma pontuação final que sugere a presença ou não de delírio. É uma escala que também parece ter uma performance bastante boa e melhor
né, no dia a dia, quando utilizada aí por profissionais não médicos. Mas pode aí ter um número maior de falsos positivos por ser uma escala mais simples. Agora, o mais importante é que, independentemente da ferramenta, Renato, a gente realmente faça a triagem de delírio no nosso dia a dia, como parte da rotina de cuidados, e que a gente não presuma que vá reconhecer delírio sem uma abordagem sistematizada. Muito obrigado, Thiago. Realmente, a sistematização do processo diagnóstico é bastante importante, né, nessas condições. E, Flávia, além dos problemas citados sobre o diagnóstico de delírio, inadequações no manejo da condição costumam ser observadas, como reatividade da equipe de cuidado, sobretudo nos casos de delírio hiperativo, contenção mecânica, uso de medicamentos hipnóticos sedativos em doses altas. Quais as potenciais consequências desse tipo de abordagem? Como preveni-las e como otimizar os processos de cuidado? Então, olá a todos também que estão nos ouvindo agora, e esse é um ponto do cuidado a delírio que é sempre muito conflituoso na prática, muito difícil às vezes de ser modificado. Então, quando a gente pensa nas iatrogenias, que tudo isso aí, né, que você mencionou, Renato, são iatrogenias no processo de cuidado. Então, o comportamento da equipe perante ao paciente e à família, o uso de contenção mecânica, tudo isso é considerado claramente iatrogênico. E começando pelas consequências, que eu acho que isso é que deve sensibilizar a equipe, a discussão, a conversa baseada na consequência daquele cuidado. Acho que a primeira consequência clara é a não contribuição com o processo. Então, a contenção mecânica não contribui com o cuidado de delírio, o uso de medicamentos como benzodiazepínicos não vão contribuir com o quadro de delírio. Então, a equipe, primeiro, entender que essas abordagens não vão ser eficazes para o cuidado e ainda vão trazer problemas como piora cognitiva no caso dos medicamentos, prolongamento do quadro de delírio, quando a gente pensa na comunicação, na linguagem utilizada e no uso de contenção mecânica e, portanto, considerando que esse quadro de delírio vai ser prolongado, também as suas complicações vão ser maiores, mais graves, já que se sabe que o tempo de duração do quadro de delírio está associado a piores desfechos. Um delírio mais longo tem piores desfechos em relação a um quadro de delírio mais curto. Então, as consequências são muito, muito claras quando nós vemos a literatura e vemos a nossa prática também. Então, acho que isso é a primeira coisa, fazer a equipe entender, a equipe como um todo, fazer essa equipe entender que existem problemas nessa prática, nesse tipo de cuidado, tanto no sentido de não resolver, de piorar, mas de agravar os tais desfechos que nós conhecemos, de mortalidade, de perda funcional, perda cognitiva. E em relação à prevenção desse tipo de prática, isso vem muito da educação, né, da equipe que está lá. Então, a maior prevenção em delírio, assim como em outras áreas da geriatria, é a educação, é a base desse mecanismo preventivo, é fazer a equipe conhecer o que é a síndrome. A primeira coisa é fazer conhecer o que é a síndrome, porque muita gente não entende o que é delírio, e a partir daí entender quais são as consequências, quais são os processos de cuidado que são recomendados e que hoje em dia já são muito bem estabelecidos para esse quadro de delírio. Acho que essa seria uma etapa primordial, inicial e, ao mesmo tempo, essencial para o cuidado da pessoa idosa com delírio. Muito esclarecedor, Flávio. Tiago, de volta para ti. Após o diagnóstico da confusão mental ser feito, percebe-se na prática clínica alguns padrões de reatividade prescritiva em detrimento dos processos investigativos e também de instituição de medidas não farmacológicas. Dentre as reatividades comuns está a prescrição de antipsicóticos e medicamentos sedativos. No entanto, sabemos que medicamentos com ação no sistema nervoso central são uma causa comum de delírio ou de piora do padrão, como disse a Flávia. Que processos de revisão farmacológica e de desprescrição você recomendaria diante de um diagnóstico de delírio? É verdade, Renato. Acho que muitas vezes, né, a gente já pensa
de imediato no que prescrever e não no que retirar, né? E o impulso inicial, na maior parte das vezes, é recorrer a medicamentos sedativos, né? A gente se depara, né, com casos em que há agitação psicomotora, algum grau de hiperatividade, e aí já lança mão de antipsicóticos e muitas vezes benzodiazepínicos de uma forma inadequada para controlar os sintomas, o que pode, inclusive, gerar complicações adicionais, né? Inclusive porque, como você disse, muitas vezes os medicamentos podem piorar o quadro de delírio, né? Ou até mesmo serem a causa inicial dele. Então, o primeiro passo é que a gente sempre precisa revisar cuidadosamente os medicamentos que o paciente está tomando, né? Alguns são conhecidos por aumentar de uma forma significativa o risco de delírio, especialmente entre idosos, né? E aí, entre os principais, né, culpados, digamos assim, estão, né, os benzodiazepínicos, mas também os opioides, medicamentos anticolinérgicos, até alguns antidepressivos, né? Então, esses medicamentos todos têm uma associação, têm uma ação em sistema nervoso central, podem alterar a química cerebral, tornando o paciente mais vulnerável à ocorrência de delírio. Outro passo fundamental é verificar qualquer mudança recente na prescrição de medicamento, né? Então, isso inclui o início de um novo medicamento, a interrupção mais súbita de alguma droga, alterações de dosagem. Todas essas mudanças podem desencadear delírio, né? Principalmente entre aqueles que têm aí um grau de vulnerabilidade maior, né? A única coisa é que a desprescrição deve ser feita cuidadosamente, de uma forma planejada, né? Esse processo envolve uma revisão diária dos medicamentos, a gente precisa todo dia, né, avaliar a lista do que está sendo utilizado e se perguntar, esse medicamento ainda é necessário, tem indicação, pode ser retirado, substituído, ajustado, né? Identificar os medicamentos mais associados a delírio, como aqueles que eu mencionei há pouco, né? E realizar uma retirada cuidadosa, né? Tomar cuidado principalmente com aquelas drogas que têm algum grau, que podem causar algum grau de dependência e em que a abstinência pode ser um problema também, né? Em alguns casos, a gente pode utilizar intervenções não farmacológicas, né? Substituir por outros medicamentos com menor impacto no sistema nervoso central. Então, pensar em todas essas alternativas. E à medida que a gente vai retirando esses medicamentos, também é essencial monitorar de perto a resposta do paciente. Então, ver se há melhora do delírio, avaliar se há sinais de abstinência de algum desses medicamentos ou se há o retorno de algum outro problema clínico que estava anteriormente controlado, né? Então, essa avaliação diária, né, essas decisões de prescrição devem ser feitas preferencialmente por uma equipe multidisciplinar, né? O médico vai ajustar as prescrições, mas com o apoio da enfermagem, né, que vai acompanhar muito mais de perto as mudanças do estado clínico no decorrer do dia, e com o apoio do farmacêutico, que pode sugerir alternativas e monitorar aí possíveis interações entre o que está sendo prescrito, né? Essa abordagem conjunta, né, eu acho que é o que garante que o processo seja mais seguro e que o paciente receba apenas aquilo que ele realmente precisa e que não vá prejudicar ainda mais o seu quadro. Muito bem colocado. Realmente, essa integração com profissionais da saúde de outras áreas no processo de cuidado auxilia bastante. Se trata de um cenário que exige raciocínio complexo, até porque, eventualmente, o tratamento de um fator precipitante pode também contribuir para o delírio. Então, são questões que exigem a troca de informações e de conhecimentos para a otimização do cuidado. E Flávia, sabemos que delírio é frequente em pacientes idosos hospitalizados. É uma situação atrelada à maior morbidade, mortalidade intra-hospitalar, como bem você já colocou. Você faz parte da linha de pesquisa em delírio e idosos hospitalizados do Serviço de Geriatria do HC USP e é coordenadora do Brigade e cofundadora também do Brazilian Intervention Group Against Delirium.
A partir dessa experiência no assunto, compartilhe com a gente como podemos tornar o ambiente hospitalar mais agradável à pessoa idosa, a fim de prevenir episódios de delírio. Essa pergunta é excelente, Renato, porque claramente é uma situação desafiadora na nossa prática, independentemente do tipo de serviço em que nós trabalhamos, seja um serviço acadêmico, universitário, público, privado, o desafio é sempre muito grande de chegar a um modelo que se aproxime do modelo ideal ao cuidado da pessoa idosa com delírio. É claro que já existem protocolos, diretrizes muito bem estabelecidas para esse cuidado, mas eu acho que especialmente na nossa situação brasileira, nós precisamos almejar aquilo que é considerado básico nesse contexto do cuidado à pessoa com delírio e que claramente eu vou voltar a esse assunto, que é o assunto da educação. Então, a educação da equipe, a educação das famílias. Algo muito simples como a entrega de panfletos aos familiares falando sobre a condição, a educação continuada da equipe, isso promovida, né, por um serviço hospitalar, que isso seja parte da rotina de aprendizado e cuidado dessas equipes. Então, a educação, seja no formato mais adequado para a sua realidade, a educação é fundamental. E, de novo, isso pode ser feito de várias formas, das mais simples às mais sofisticadas, com sessões interativas. Hoje em dia também já está disponível na internet algumas sessões interativas que você pode manejar de maneira virtual um paciente com delírio e a partir daí já ganhar alguns conhecimentos acerca da síndrome. E o fato de se buscar esse ambiente mais amigável, isso se alinha muito com a definição do Age-Friendly Health System. Então, os 4 M's que se considera hoje em dia para o ambiente amigável, né, na saúde do idoso, se alinha muito com os princípios do cuidado de delírio. Então, se a gente fosse fazer uma interface em relação a essas propostas do cuidado a delírio e do Age-Friendly Health System, a gente teria na mente, por exemplo, a detecção, a avaliação rotineira de delírio. Então, esse seria um dos passos fundamentais, começar a detectar, ter uma noção do tamanho do problema. Então, detectar é o primeiro ponto também. Fazer uma proposta de cuidado mais intensivo no sentido de manejo medicamentoso, seja através da equipe, seja através de recursos virtuais, inteligência artificial, alarme no sistema de prescrição eletrônica, que informe medicamentos potencialmente deliriogênicos. Então, isso é possível de ser feito em ambiente hospitalar. O outro M de mobilidade tem tudo a ver com delírio também, estimular a saída assistida do leito, minimizar catéter. Então, a interface entre o cuidado à pessoa com delírio e esse cuidado geral à pessoa idosa é muito próximo. Então, começando pela educação, depois a detecção, a gente vai para uma sensibilização dos níveis mais altos no ambiente hospitalar, dos gestores, enfim. Isso é uma discussão que daria um podcast inteiro, que envolve questão financeira, custo-efetividade, muita coisa aqui. Mas acho que uma rota inicial seria através da educação e da detecção. Perfeito, Flávio. Sim, precisaríamos discutir ciência de implementação e várias outras questões aqui, mas colocaste de forma muito clara, principalmente a ideia de começar pequeno e ir crescendo gradualmente dentro das instituições. Muito obrigado pela tua participação, dando encaminhamento à última pergunta, direcionada ao Tiago. Há uma interface entre delírio e demência. Pacientes com demência apresentam maior risco de delírio. Por outro lado, pacientes após episódios de delírio podem evoluir para quadros demenciais. Por que esta associação é tão importante e o que nós já sabemos sobre ela? Então, realmente, essa associação entre delírio e demência é muito relevante e entender essa relação tem várias implicações para a prática clínica, né? Então, a gente sabe que pacientes com demência já têm uma menor reserva cognitiva, então uma maior vulnerabilidade cerebral, que os torna mais suscetíveis à ocorrência de delírio, especialmente em situações estressantes
como hospitalizações, né, intercorrências agudas, como infecções ou desequilíbrios metabólicos. Então, isso acontece porque em síndromes demenciais, né, em quadros de demência, o cérebro já tem uma capacidade menor de se adaptar a mudanças bruscas, né, do organismo ou a fatores, né, que sobrecarregam, né, o sistema nervoso central. Então, pacientes com demência, mesmo em estágios iniciais, precisam ser considerados como de alto risco, que significa que são uma população prioritária para as medidas de prevenção contra o delírio. Então, dentro desse contexto, né, do começar pequeno e ir crescendo, provavelmente, né, quando a gente fala de prevenção de delírio, um dos grupos prioritários para as nossas intervenções é daqueles que já têm, né, algum grau de comprometimento cognitivo, né? Então, promover um ambiente mais amigável, com horários de sono regular, redução de barulhos, estratégias de reorientação, né, que a gente sabe que ajuda a prevenção de delírio, precisam ser, né, implementadas de uma forma sistemática, especialmente entre essas pessoas, né? A gente precisa redobrar os nossos cuidados com fatores precipitantes, né? Aumentar a vigilância em relação a infecções, distúrbios metabólicos, hidroeletrolíticos, né? Polifarmácia, etc. Tudo isso é muito importante ser monitorado para que a gente diminua a incidência dos casos de delírio e também consiga detectar precocemente quando eles acabam acontecendo. Agora, o que os estudos mais recentes também indicam é que delírio por si só pode ser um fator acelerador do processo neurodegenerativo, né? Pacientes que já apresentam algum declínio, né, seja leve ou moderado, são particularmente vulneráveis a esse efeito, mas mesmo pacientes que não tinham antecedente, né, de qualquer tipo de alteração, podem, depois da experiência do sofrer um episódio de delírio, evoluir com declínio. Os mecanismos exatos desse processo ainda não são completamente claros, mas o que a gente sabe é que delírio envolve uma série de alterações inflamatórias, uma série de alterações neuroquímicas, né, no cérebro, que podem acabar causando danos sinápticos, perda neuronal, né? Na prática, o fato é que a gente vê, né, que pessoas que sofreram um episódio de delírio têm um risco realmente maior de desenvolver demência no futuro. Então, pacientes que tiveram algum desses episódios precisam ser acompanhados de perto, mesmo depois da alta, né? A gente precisa integrar a avaliação cognitiva no nosso segmento, garantindo que novos déficits sejam detectados precocemente e a gente possa adequar o nosso plano de cuidados a esses novos problemas, né? A gente precisa lembrar que delírio não é apenas um evento agudo, ele pode ter repercussões, então, a longo prazo, especialmente para a saúde cerebral, mas também para a funcionalidade, para humor, qualidade de vida, etc., né? A prevenção, o diagnóstico precoce, o gerenciamento adequado não só vai salvar vidas, mas também vai preservar, né, a saúde de uma forma mais global daquela pessoa no futuro. Então, acho que isso tudo reforça realmente, né, a necessidade da gente ter uma atenção cuidadosa e uma abordagem multidisciplinar em todas as fases do cuidado, né, desde a prevenção até o segmento pós-delírio. Muito bom. Muito obrigado, Thiago, pela esclarecedora resposta. O nosso episódio está chegando ao fim e eu quero agradecer imensamente a participação dos nossos convidados, a Flávia e o Thiago. Foi um bate-papo muito esclarecedor e eu tenho certeza que será de grande utilidade para as pessoas interessadas no cuidado de pessoas idosas. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pela audiência e continuem acompanhando a programação do SBGG Cast. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.